a produtividade nas operações de trabalho no país. Senhora Presidenta, quero falar de um assunto de extrema importância para o trabalhador, para a economia, para todos os setores, para os empreendedores e para o resultado até do nosso PIB. Falo de uma matéria importante da revista semanal britânica, publicada no dia 17 de abril último, cujo título é 50 anos de soneca. Então pega todos os governos do passado e do presente. Essa matéria discute a questão da baixa produtividade aqui no Brasil. É um tema que vem preocupando a todos, razão pela qual resolvi abordar esse assunto aqui da tribuna. A produtividade, como sabemos, é uma medida de eficiência da produção que calcula a relação entre o que é produzido, os meios utilizados, como as máquinas, as novas tecnologias ou não, os trabalhadores e o tempo gasto. E permite a avaliação de quanto cada fator de produção contribui para produzir uma unidade de riqueza na economia. Ela é importante porque um aumento na produtividade permite que o PIB de um país cresça sem necessariamente depender de desemprego ou de aumento do número de empresas ou fábricas. A revista que trata da matéria afirma que a produtividade total no Brasil hoje é menor do que era em 1960. Afirma também que a produtividade do trabalho foi a responsável por 40% do crescimento do PIB brasileiro entre 1990 e 2012, comparado a 91% da China e 67% na Índia. Além disso, estudo do IPEA mostra que nos últimos 30 anos a produtividade dos trabalhadores da indústria de transformação despencou 15%. Por sua vez, de acordo com o Centro de Pesquisa da Conferência Board dos Estados Unidos, no ano passado, a produtividade média do trabalhador brasileiro ficou 18,4% do desempenho médio do trabalhador norte-americano, com uma queda de 0,3% em relação ao ano anterior. Na prática, isto mostra que 5 brasileiros produzem a mesma riqueza que um norte-americano. Não é surpresa, portanto, que o Brasil apareça em 56º lugar no ranking da produtividade do trabalho em 2013, do Fórum Econômico Mundial, 8 colocações a menos de onde estava no ano anterior. Se nada for feito, essa situação pode se agravar, porque a produtividade nos países desenvolvidos cresce rapidamente. Claro, porque estão atualizando, devido às novas tecnologias, o seu maquinário e a forma integrada de produzir. Para se ter uma ideia, nos anos de 1980, a diferença entre a nossa produtividade e a dos países ricos variava em 180% e 200%. Atualmente, ela chega a ser de 300%, de acordo com os dados do IPEA. Essa baixa produtividade no trabalho aqui no Brasil provoca diversos efeitos nocivos à economia. Reduz a competitividade do setor privado, pressiona a inflação e a taxa de juros e inibe o crescimento econômico e, claro, como eu dizia antes, prejudica o nosso PIB.
De fato, vivemos hoje no Brasil uma situação que combina baixo desemprego, isso é bom, mas com ritmo muito lento da aceleração da economia. Precisamos, claro, aumentar o número de trabalhadores empregados, como foi feito no Japão. O Japão caminhou para o avanço tecnológico e lá não há desemprego. E o país continua acelerado. Uma forma de fazer o país crescer seria melhorando a eficiência dos fatores de produção já existentes, como trabalhadores e empresas, ou seja, aumentando uma produção integrada com os novos tempos. Perceber que a produtividade do trabalhador brasileiro é baixa e vem caindo nos últimos tempos, me angustia, claro, profundamente, porque sou um operário metalúrgico fui no período que estive nas fábricas. Essa é a minha origem que tive com muito orgulho e pertenço até hoje como licenciado há 30 anos, é verdade, do Grupo Tramontina. Senhora Presidenta, no operariado deste país, que se sabe da importância e da necessidade do Brasil continuar crescendo, para promover a distribuição de renda, nós temos que fazer esse bom debate. Podemos lembrar que tanto o presidente Lula quanto a presidenta Dilma conseguiram realizar uma política inclusiva, tirando milhões de pessoas da miséria, sem mexer na questão da produtividade. Como também reconhecemos a importância, por exemplo, do Plano Real, que antecedeu ao presidente Lula na época do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas agora parece que isso tem que ser mudado. Parece que estamos chegando ao limite desse modelo. Se quisermos continuar crescendo, gerando renda e inclusão social, precisamos sair desse sono de 50 anos a que se refere a revista The Economist e aumentar a nossa produtividade. Mas o grande problema é como fazer isso. Não existe uma receita de bolo nem formas mágicas. O IPEA elaborou um mapa das políticas públicas para a produtividade com foco em determinantes macroeconômicos, numa tentativa de conhecer e identificar as necessidades de cada setor da economia e sugerir o que poderíamos chamar de intervenções cirúrgicas para corrigir problemas específicos. Mas a grande pergunta que fica no ar é, segundo o IPEA, por que a produtividade brasileira ainda é baixa? O professor Jorge Arbach, especialista em produtividade, publicou um interessante artigo em maio do ano passado, no jornal Valor Econômico, onde relaciona pelo menos 6 explicações para a baixa produtividade brasileira. Explicações essas que eu gostaria de mencionar aqui, porque considero que o professor Arbach faz uma análise cristalina e bastante completa sobre as causas desse problema. Em primeiro lugar, temos o que ele denomina como limitações internas das empresas, ou seja, gestão deficiente. 2, pequeno engajamento em pesquisas, desenvolvimento e inovação. 3, acanhados investimentos em tecnologia de informação, novas tecnologias e treinamentos profissionais. 4, baixa qualificação da força de trabalho. De acordo com o professor Arbach, nada menos que 27% da população em idade para trabalhar é analfabeta ou analfabeta funcional. Isso nos remete à conhecida questão da baixíssima qualidade da educação ainda no Brasil, principalmente no ensino fundamental ao universitário. Em segundo lugar, surgem os problemas externos, as empresas que interferem direta ou indiretamente no desempenho individual ou coletivo e no retorno dos investimentos.
Aí estão incluídos, primeiro, os elevados custos dos impostos, a burocracia e os juros, a deficiência dos serviços públicos, falta de infraestrutura logística do país e a baixa tecnologia. Ainda com problemas externos, as empresas, conforme o professor Rabach destaca, a instabilidade macroeconômica, a insegurança jurídica, os problemas de coordenação entre esfera de governo e legislação que estimulam a competição, além da elevada presença de oligopólios e monopólios em vários setores, cultura essa que desencoraja a meritocracia. A terceira explicação que o professor Rabach elenca em seu artigo é a contínua transferência de recursos de setores de produtividade mais alta para setores de produtividade mais baixa. Enquanto a participação da indústria no PIB passou de 33,4% para 14,4% entre 1980 e 2011, a participação dos serviços passou de 45,2% para 67,1%. O problema é que a produtividade média na indústria é 36% maior que no serviço. E quando recolocamos emprego entre setores, estamos contribuindo para manter baixa a produtividade do trabalhador brasileiro, porque a maioria dos novos empregos gerados estão concentrados em setores de baixa produtividade. A quarta explicação é a baixa produtividade média das micros e pequenas empresas. A produtividade dessas empresas é substancialmente menor que a de congêneres do mesmo ramo, mas que operam em escalas produtivas maiores. O problema, senhora presidenta, é que nada menos que 99% do total de empresas formais são micro e pequenas, e 76% delas estão no setor de serviço. Consequentemente, isso tem um impacto muito grande quando pensamos em termos de cadeias produtivas na economia como um todo. Como quinto fator, que explica a baixa produtividade no Brasil, o professor Rabach menciona a pobreza e a desigualdade de renda, porque a população pobre não possui acesso às tecnologias, mercados, educação de qualidade, qualificação profissional, itens fundamentais para uma elevada produtividade. A sexta e última explicação está relacionada a elevadíssimas discrepâncias de produtividade entre as empresas e entre os setores de atividade. Isto, segundo ele, significa que o desempenho de um fornecedor ou componente de uma determinada cadeia produtiva possui impacto direto ou indireto no desempenho dos demais componentes daquela cadeia de produção, afetando a produtividade. A todas essas causas da nossa baixa produtividade, eu ainda agregaria a deficiência no nosso transporte público, veja os movimentos no país todo, que geram uma perda incalculável de hora de trabalho e lazer dos nossos trabalhadores, com um significado impacto na produtividade. De acordo com recente pesquisa feita pelo Banco Mundial, na América Latina, o trajeto até o local de trabalho é mais estressante que a jornada laboral para os usuários do transporte coletivo. Por fim, gostaria de mencionar um último ponto que considero importante no que diz respeito à produtividade no Brasil, que é a questão da violência urbana. Ela afeta a saúde e a integridade física dos brasileiros, comprometendo seu desempenho no trabalho e, consequentemente, reduzindo a produtividade. Existem diversos estudos mostrando que a intranquilidade gerada pela violência afeta o modo como os trabalhadores realizam suas tarefas. Apesar de todos esses problemas, podemos encontrar diversos casos de empresas onde a produtividade é qualificada. Cito, por exemplo, a fábrica de caminhões Ford em São Bernardo do Campo, onde a montadora produz um caminhão a cada 2 minutos e 40 segundos, ou seja, 22 caminhões por hora. Eles conseguiram isso graças a um sistema modular com fornecedores externos que enviam à fábrica do ABC Paulista grandes partes prontas e montadas, que se encontram todas na linha de montagem final. Outro exemplo é a IBM,
que desde 2002 investe na qualidade de vida dos funcionários e, como resultado, registrou aumento da produtividade. A empresa oferece aos seus funcionários sessões de shiatsu, consultas com o nutricionista, aulas de ginásticas matutinas, com o objetivo de melhorar a sua qualidade de vida. Isso fez com que a IBM registrasse um significado aumento na produtividade em termos qualitativos e quantitativos. A explicação é simples. Se o funcionário se sente bem no ambiente de trabalho, ele trabalha melhor e produz mais. É importante notar que nos Estados Unidos, as empresas perdem por ano cerca de 150 bilhões de dólares com o estresse no trabalho, o que inclui naturalmente as faltas, o presenteísmo, que é estar na empresa com a cabeça em outro lugar, é a desmotivação, as doenças, os acidentes, os afastamentos. Importante lembrar que o Brasil, aí eu estou terminando, senhora presidente, importante lembrar que o Brasil está entre os 4 países do mundo que mais tem acidente do trabalho e o afastamento por doença no trabalho. Isso, naturalmente, além de ter muito mais gasto do sistema integrado que pega a saúde, previdência e assistência, naturalmente diminui a produtividade. Você afasta um trabalhador experiente para o seu lugar colocar um inexperiente. Além disso, temos outra questão a ser considerada, a terceirização. Só para dar um exemplo, a cada 10 empregados que sofrem acidente, 8 são terceirizados. Se todos fossem contratados por CLT, com certeza a produtividade seria maior. Tudo isso mina a produtividade e o resultado das organizações poderia ser atenuado com medidas como as adotadas pela IBM. Termino, senhora presidente, lembrando, a jornada de trabalho menor, é claro que também é importante, porque seríamos um sistema de revezamento por turno, trabalhadores menos cansados, consequentemente, mais produtividade, menos acidente e menos doença no trabalho. Já concluindo, quero apenas dizer que, a partir desse breve relato sobre as causas da baixa produtividade no nosso país, poderíamos perceber que não se trata de um problema simples e de fácil solução. É um problema que requer o esforço de toda a sociedade brasileira, sobretudo aqueles que possuem responsabilidade, seja ela governamental, empresarial e os próprios trabalhadores. Nós, aqui no Senado, temos que cumprir a nossa parte. Senhora Presidenta, vou para a última página. Sem melhorar a produtividade, dificilmente conseguiremos ser um país competitivo e gerar a riqueza que tanto precisamos. Sei que estamos num ano complicado, Copa do Mundo, eleições aí à frente, mas é preciso estar atento a essa questão para que o Brasil possa continuar no caminho certo, reduzindo as desigualdades sociais, gerando emprego e renda e construindo um futuro melhor para todos. Eu gostaria muito que os presidenciáveis, nos debates que vão fazer agora, durante o processo eleitoral, se debruçassem também sobre o assunto produtividade. Senhora Presidenta, termino com essa frase. Foi com essa intenção que trouxe o assunto hoje à tribuna do Senado e, naturalmente, agradeço a Vossa Excelência pela tolerância para que eu pudesse fazer todo o meu pronunciamento.